Isso. Então vamos começar. Bem-vinda, Tânia, obrigada por estar aqui, fazer essa explanação do Evangelho dessa noite. Hoje a gente vai ter como expositora a Tânia e a gente vai falar do tema a cólera, que é ainda no capítulo 9, os itens 9 e 10. Em seguida a gente vai fazer o livro Pão Nosso, capítulo 26, Trabalhos Imediatos. Então, a Tânia vai fazer a prece de abertura, depois a Gracinha vai fazer as nossas vibrações e o Rony vai fazer a prece final. Eu vou passar a palavra para a Tânia, para ela iniciar. Boa noite a todos. Muito obrigada por me receberem aqui. É sempre uma alegria muito grande estar com todo mundo, com essa grande família, né, do Centro João Batista. Eu convido todo mundo para que a gente possa fechar os olhos por um minutinho, para que nós possamos mentalizar Jesus, mentalizar a nossa casa, João Batista, que sempre nos recebe com tanto carinho, e toda a espiritualidade amiga que já sabemos estar nos aguardando para esse momento. E com um sentimento de muita gratidão, Pai. Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pelos amigos, pela família e por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece as nossas dúvidas, que nos auxilia, nos ensinando a sermos pessoas melhores, a buscarmos isso, um crescimento moral, um crescimento espiritual. E com esse sentimento de gratidão, nós damos hoje iniciada a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos falar, né, igual a Ana disse, de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e nós vamos falar do último item, que é a cólera. Então, eu gostaria que a gente tivesse uma interação, porque é um assunto bem do nosso dia a dia, é um assunto que eu acredito que todos nós conhecemos, assim, bem de perto, né? E que todo mundo pode participar para que seja uma troca de experiências que vai nos auxiliar muito. Então, eu vou falar um pouquinho da cólera, iniciando o que cada um pensa que é cólera, né? Eu fui no dicionário buscar e cólera é irritação, impulso violento, fúria, ímpeto. Então, a minha pergunta para todos vocês é o seguinte: quem já teve um momento de cólera? Ana Paula, Rones, todos nós, né, gente? Já tivemos, né? Se a gente pudesse falar já tivemos, seria bom, mas às vezes a gente ainda tem, né, esse momento de cólera, esse momento de irritação que às vezes a gente não consegue nem controlar. Às vezes a gente tem uma sensação que é mais forte do que a gente. E aí, dentro do Evangelho, fala o seguinte, que a cólera, ela está ligada, a origem dela é aonde? Quem tem ideia de onde que é a origem da cólera? Que é assim, ó, com o nosso orgulho. Porque nós nos irritamos quando as coisas não estão como nós queremos, né? E o que é o orgulho? O que é o sentimento de orgulho? Né? Vou abreviar, porque a gente fala sempre de orgulho. Mas é um sentimento de superioridade. Quando nós nos sentimos melhores do que os outros, né? E nós podemos nos sentir em vários setores da nossa vida, das vidas das pessoas, as pessoas se tornam orgulhosas, né? Tem pessoas que são orgulhosas porque têm uma condição financeira, material muito boa.
Então, acham que podem ser melhores, se sentem melhores do que os outros. Tem pessoas que se sentem melhores do que os outros porque têm um sobrenome muito bacana, de famílias muito antigas, né? Poderosas. Então, também acham que são melhores do que os outros. Tem outros que são orgulhosos, por quê? Porque se sentem mais inteligentes do que os outros, né? Então, se sentem no direito de se sentirem superiores. E quando alguma coisa irrita, contraria, e aí vem o quê? Vem a cólera. Vem a irritação. E muitas das vezes, isso se torna uma coisa muito presente na vida da pessoa, né? Porque está lá enraizado já, com raízes muito profundas, né? E isso não nos traz nada de positivo, né? Isso, às vezes, dificulta muito e não resolve o assunto, normalmente, que nos contrariou, né? Que nos irritou, e muitas das vezes criam outros problemas mais sérios ainda, né? Então, aqui no Evangelho, diz, muito bonitinho e simples da gente entender, diz o seguinte: procurai a origem desses acessos de demência passageira, mas é uma demência, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Isso é uma coisa tão do nosso dia a dia, que essa frase, orgulho ferido, é uma frase bem comum, né? Quando uma pessoa sai um pouco do sério, quando a gente está numa discussão, às vezes, né, uma conversa familiar, que um é contrariado, o outro é contrariado, que perde a paciência, irrita e vem a cólera, a gente fala o quê? Está com o orgulho ferido. Por quê? Porque a origem da cólera está ali, ó, ligadinho, né, com o orgulho. Esse é uma coisa que nós vamos precisar trabalhar na gente, né? Nós vamos precisar nos libertarmos. E a cólera, ela pode alterar, gente, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Olha que coisa séria, né? Quem aqui que já passou por um processo, né, de nervoso tão grande, de irritabilidade tão grande, que na hora tem uma descarga, né, de adrenalina no corpo? A pessoa transpira, né, tem uma dor de cabeça, tem uma cólica intestinal, de tão forte que é a situação, né? Então, pensa, o mal que isso pode nos causar, né? Aliás, o mal que isso nos causa, até fisicamente, e também no nosso espírito e no nosso perispírito, né? Aí dizem aqui que a cólera pode ser convulsiva e gritante, íntima e surda. Qual a diferença, gente? A cólica convulsiva e gritante, cólera, é aquela que não consegue controlar nem no meio social. A pessoa se sente irritada e aí ela já grita, ela briga, ela perde as estribeiras, a gente pode falar assim, né? Às vezes a gente presencia algum tipo de cólera quando a gente está numa fila de supermercado que não anda e a pessoa se sente irritada e é mal educada. A gente vivencia isso, às vezes, em fila de banco, né? Quando a pessoa não se sente cuidada do jeito que ela acha que merece, e aí ela também é mal educada, ela tem um ataque, né, de nervos. E isso é muito sério, porque quando nós
nos sentimos muito irritados, quando nós perdemos o nosso equilíbrio, a gente sintoniza com o quê? A gente sintoniza com irmãozinhos nossos que às vezes estão na mesma condição, já vivendo na erraticidade, mas ainda não conseguiram vencer essa dificuldade. Então, essa ligação ainda potencializa mais ainda a nossa irritação e a cólera, né? Porque, na verdade, nós baixamos o nosso padrão de vibração. E aí nós nos ligamos a uma zona vibracional mais difícil, potencializando essa dificuldade. E a gente sabe que isso é uma coisa tão séria que essas brigas que acontecem, essas violências que hoje a gente vivencia, às vezes até entre familiares, né? Casos de filhos que maltratam e que às vezes até agridem pais, né? Essa falta de equilíbrio, né? É que a pessoa, o espírito já vem com aquela sensação de cólera que ele não conseguiu trabalhar e aí ele ainda consegue sintonizar com todos os nossos irmãozinhos que estão na mesma zona de vibração. E aí por isso é que acontecem às vezes coisas tão absurdas, crimes tão horríveis, né? Situações tão péssimas, que infelizmente é uma falta de controle emocional, né? E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas, ainda mais nessa fase que nós estamos vivendo de um desafio com a pandemia, né? As pessoas mais restritas, tendo que pensar mais onde que vão, com dificuldade, às vezes, de trabalhar, de se relacionar, a parte emocional das pessoas está muito afetada. Então, às vezes, acontece um detalhe que daria para a pessoa controlar e ela já perde o equilíbrio e já sai para a briga e já sai para a irritação, porque não está conseguindo manter um equilíbrio, né? E isso, gente, pode acontecer conosco, que estamos aqui buscando ainda um aprendizado. E acontece muito com todo mundo. Então, é preciso que a gente fique muito atento. É preciso que a gente seja vigilante com os nossos pensamentos. É preciso que a gente seja vigilante com as nossas preces, para que a gente consiga manter uma boa vibração e vencer esse instinto que a gente tem, né, da irritabilidade, da cólera. E aqui ainda fala o seguinte, quando fala da cólera convulsiva e gritante, que são essas pessoas que, né, colocam para fora, mas também tem a íntima e surda. E qual que é a cólera íntima, gente? É aquela pessoa que se irrita, mas que não fala. Muda até a fisionomia dela e trinca os dentes, né? E vai engolindo. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa é tão equilibrada, né? Serena, mas na verdade ela só não coloca para fora. E aí o que acontece? Ela também está magoando o seu organismo físico, né? E aí vem muitas das vezes as enfermidades, né? Enfermidades físicas e que também magoam, né? E marcam o nosso perispírito, né? No livro Ceareiros de Volta, não sei se vocês conhecem, que é do Valdo Vieira, ele fala a respeito disso. Uma frase bem curtinha que dá para a gente compreender bem. A cólera pode ser sentida de duas maneiras, convulsiva e gritante, e a íntima e surda. Ambas definindo causas de efeitos diferentes, por trás de outros acontecimentos, têm reconduzido, antes da hora marcada, multidão de espíritos encarnados à espiritualidade, através de mortes repentinas e inexplicadas,
crises cardíacas e nervosas, paralisias e nudezes, acidentes e delitos de toda ordem. Gente, está no livro Ceareiros de Volta. Pensa o que isso causa no nosso organismo a ponto de causar um infarto, a ponto de causar o nosso desencarne antes da hora, né? Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande, né? É muito grande. Porque a gente precisa aprender a controlar isso um pouco, para que a gente possa se proteger, né? Quando temos uma atitude de fúria mesmo, se a gente olhasse para a gente no momento que a gente fica bravo e irritado, a gente teria duas reações, né? Uma, às vezes a gente ia ficar com medo da gente mesma, né? Porque perde o controle, perde o equilíbrio, fala coisas que não deve, né? Ou então a gente achar a gente ridícula, né? Falar, gente, não é possível, né? Para que tudo isso? Né? Porque tudo tem solução. E o fato da gente se irritar não vai resolver o problema. Muitas das vezes, se nós temos serenidade e sabedoria para conduzir a situação, a gente sabe que resolve de uma maneira muito melhor, né? Infinitamente melhor, né? Então, vamos lá, gente. No livro do Consolador de Emmanuel, tem uma pergunta bastante interessante sobre cólera também. Ana, que horas que eu termino? Seu microfone está fechado. 8 horas. Ah, então tá. Então, no livro O Consolador, gente, do Emmanuel, tem uma pergunta assim: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço da recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. Ou seja, nós trazemos já a cólera lá do início, né? Quando a gente tinha muito mais instinto ainda. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, que são movimentos furiosos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Ressaibos é ranço, né? Ou seja, gente, quando a gente percebe o que a gente fez por causa de cólera, te dá um amargor, te dá uma tristeza, né? Te dá uma tristeza. Porque quando a gente busca lá o nosso equilíbrio de novo, a nossa sabedoria, principalmente nós que temos essa doutrina que nos esclarece um monte de coisa, coisas importantes, a gente fala assim, meu Deus, por que eu perdi a paciência dessa maneira, né? Então, é para a gente pensar no que isso causa no nosso organismo físico, o que eu tenho feito para que isso seja diferente. E o Evangelho diz o seguinte: devemos dominar a cólera. Devemos trabalhar isso em nós. Na mesma posição que a gente trabalha o orgulho. Por quê que a cólera está tão ligada? Porque quando eu estou dirigindo e a pessoa entra na minha frente, ao invés de eu pensar assim, deve estar atrasado, está com pressa, a gente já briga, ou a gente já fica irritado. Porque, como assim que vai passar na minha frente? Por que não entrou na fila? Né? Então, assim, são coisas muito pequenas
no nosso dia a dia que nos tira do nosso equilíbrio. A verdade é essa. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de conviver com a contrariedade, né? A gente acha que tudo tem que ser da nossa maneira, que tudo deve ser do nosso jeito. Quando não é, a gente se irrita. Então, a gente se irrita e faz mal para a gente, ou e faz mal para os outros que estão do nosso lado também, né? Porque quantas vezes a gente sabe que com uma atitude indevida, né, a gente acaba magoando. Às vezes a gente acaba com uma reunião familiar que estava tão gostosa, que poderia ser legal, e aí a gente age indevidamente, causando estragos, vamos falar a verdade, né? Causando estragos para os outros, mas causando estragos para a gente mesmo, né? E os espíritas têm que lembrar, né? No Evangelho fala bem claro isso, que eu achei bem legal, que a cólera, ela é contrária à caridade e à humildade. Nós precisamos trabalhar a nossa humildade. A gente precisa trabalhar a nossa serenidade. A gente precisa conviver com os nossos irmãos quando eles não estão bem, tendo um pouquinho de paciência. E, ao mesmo tempo, nós precisamos ter paciência conosco, mas ser um pouquinho mais exigentes conosco mesmo. Parar de colocar nas costas dos outros a responsabilidade dos nossos atos. Porque é muito comum a gente dizer assim, eu perdi a paciência porque ele me provocou. Ué, mas se ele não tivesse provocado, a gente não precisava ter tido paciência, né? Então, assim, nós temos um hábito muito ruim, né, gente? De colocar as nossas atitudes em responsabilidade do outro. Não, nós precisamos melhorar nós mesmos, independente do outro. E no Evangelho fala que nós precisamos aproveitar esse momento que nós estamos tendo, que hoje nós já somos pessoas inteligentes, nós temos livre-arbítrio, nós temos uma doutrina esclarecedora que nos ensina o melhor caminho. Nós temos maneiras de controlar essa cólera, né? Nós temos maneiras de nos silenciarmos. Então, assim, quando nos sentirmos irritados, para um minutinho, respira fundo, faz uma prece, serena o pensamento. Não deu tempo ainda? Faz uma leitura. Está no ambiente de trabalho? Senta um minutinho, não fala, não responde, espera passar. Quando nós temos fome, nós buscamos o alimento. Quando nós temos cólera, nós podemos buscar a prece. Porque a prece age da mesma maneira, nos ajudando a vencer. E isso, gente, é um exercício que no início ele é difícil, mas depois ele se torna uma coisa comum, uma coisa fácil. É igual quando a gente vai aprender a fazer alguma coisa que nós nunca fizemos. No início é uma dificuldade tremenda, a gente acha que a gente não vai dar conta. E depois a gente começa a fazer aquilo com mais naturalidade. E assim nós precisamos fazer com a cólera, né? Nós, estudiosos dessa doutrina maravilhosa, precisamos buscar uma maneira de vencermos isso.
em todos os nossos ambientes, familiar, trabalho, no próprio centro, em todos os lugares que nós frequentamos. Eu vou encerrar com uma mensagem muito bonita, né, de Emmanuel, tinha que ser mesmo, do Chico, que está no livro que chama Urgência. Só que antes de ler a mensagem, eu vou ler o prefácio que está lá no livro, que eu achei sensacional, do Emmanuel, que diz o seguinte: com estas páginas simples, unicamente desejamos destacar a importância de nossa sintonia com Cristo de Deus, através da observação e da vivência dos ensinamentos que ele nos deixou, de modo a reconhecermos que nem sempre conseguiremos, sem longo esforço, a paz dos grupos sociais ou das equipes de trabalho a que estejamos vinculados, mas, inegavelmente, ser-nos-á sempre possível manter a paz dentro de nós. Então, olha, gente, nós podemos estar no meio de uma confusão, mas nós podemos estar em paz, né? E conviver, nós sabemos que não é fácil. Conviver é o nosso maior desafio, é o nosso maior aprendizado. E nós não precisamos querer mudar ninguém. Nós precisamos mudar a nós mesmos. É nós que precisamos mudar. A paz tem que estar no nosso coração e não no outro, que a gente acha que está nos irritando, né? E não podemos esquecer que muitas das vezes nós também irritamos os outros, hein? Então, vamos lá. Notas de irritação. Cólera, na maioria das vezes, pode ser definida por situação de calamidade no mundo íntimo. Olha isso. Olha o que causa no nosso mundo íntimo. Na vida prática, o homem possui a prevenção contra incêndios, o controle da energia elétrica, o serviço imunológico na prevenção da saúde e o sinal vermelho nos códigos de trânsito, evitando acidentes. Por que não estabelecer em nós mesmos, nas horas difíceis, um minuto de silêncio ou de prece, inibindo a explosão do azedume? Semelhante impacto de forças desorientadas é suscetível de conturbar o ambiente de que necessitamos para viver, tanto quanto é capaz de arrasar muitas plantações de esperança ao redor do nosso amor. A irritação não apenas pressiona os recursos orgânicos da pessoa que a ela se rende, e, refletidamente, predispondo-a para doenças de natureza obscura, mas igualmente espalha agressões vibratórias sobre aqueles que nos compartilham o dia a dia e que muitas vezes dependem de nossa serenidade a fim de se equilibrarem na vida. Se alguém te atordoa, acalma-te e espera, proporcionando tempo a ti mesmo, a fim de solucionar o problema que esse alguém te apresenta. Age sem precipitação e sem barulho, resguardando, sobretudo, a tranquilidade dos corações que se te fazem apoio nas próprias experiências. Se algo te fere, perdoa e esquece, para que não agraves as tuas dificuldades com o peso das emoções negativas. Ora e pede à providência divina compreensão e paz, de modo que até teus dias na terra se tornem marcados pelo rendimento do bem. E sempre que te inclines à ira, faze o teu minuto de silêncio ou de oração, observando que a cólera, sem qualquer questão e em qualquer circunstância,
É uma sombra que te complicará os caminhos ou te fará perder. É do livro Urgência, do Chico Xavier e do Emmanuel. Então, gente, fica aí a nossa dica, né? A dica do Emmanuel, tão maravilhosa, que a gente tem recursos para a gente diminuir e trabalhar a nossa cólera, para que a gente se torne pessoas mais serenas, mais equilibradas. E isso fará bem para o nosso corpo físico e fará muito melhor ainda para o nosso espírito, né? Muito obrigada a todos. Beijos. Obrigada, Tânia. Tão gostoso ouvir você. Trouxe essa mensagem de forma linda. Obrigada. A mensagem final também foi muito bacana. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês por me ouvirem e por essa oportunidade, que é muito bom. Mas vocês podiam falar mais um pouquinho, né, gente? Presencial é mais fácil que a gente puxa a língua do povo. O pessoal fica com vergonha aqui. Tá? É. Obrigada. Bem, a gente vai dar continuidade, então, depois dessa linda mensagem da Tânia, a gente vai continuar e compartilhar, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente ler a mensagem do livro Pão Nosso, o item 26. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro, em 5:2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro, quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos na experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através do constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Bem, esse texto aqui tem algumas partes que a gente pode conectar aos nossos sentimentos, tem algumas partes que a gente pode conectar com a nossa situação mundial que a gente está vivendo agora. Eu achei muito interessante trazer esse ponto, justamente falando dessa lei do progresso, né? O quanto que a gente já falou isso em outros momentos, estamos aqui, né, nesse mundo de provas e expiações, todos juntos e misturados, no sentido de que tem gente mais adiantada, tem gente mais atrasada,
E a gente aqui, com esse conhecimento do Evangelho, estamos a muitos passos à frente daqueles que ainda não têm essa iluminação. Então, é um trabalho nosso trabalhar, né, nesse sentido de iluminar aqueles que estão próximos a gente, o tanto quanto for possível, não com cólera, né, querendo achar que sabe mais do que os outros, mas ele fala aqui, né, ele fala que quando a gente olha, eh, a questão de quando aqui ó, a lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas existem sempre grandes qualidades de ponderação. Ou seja, não é você julgar, não é você impor aquilo que você quer, é com ponderação, é realmente fazer o bem da forma em que você não agrida o livre-arbítrio do outro, a vontade do outro. Então, assim, às vezes a gente tenta, né, trazer uma pessoa para o centro, porque a gente entende que para ele é bom, mas ele ainda não enxergou isso. E não dá para a gente amarrar e trazer, falar, não, vem aqui trazer, tomar um passe que você vai se sentir melhor. A gente vai dando exemplos, vai mostrando, tentando convencer aquela pessoa que existem outros caminhos para serem conhecidos, né? Realmente naquele convite. E aqui também, eu até peguei no livro dos Espíritos, onde ele fala da lei do progresso, no capítulo 8, né, ele fala a marcha do progresso. E tem uma pergunta assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, se a gente está aqui em sociedade, é justamente para aquele que tem um pouquinho mais ajudar o outro da melhor forma, tentando fazer com que todo o nosso planeta, né, vá evoluindo, toda a população, toda a raça humana evolua. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que eles falam aqui. Fala assim: tem o homem o poder de. A pergunta 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Ou seja, temos como atrasar um pouco essa marcha se a gente realmente não entende essa coletividade, né? Ele fala aqui também no capítulo 26 que a gente acabou de ler, ele fala: atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea. Então, que eu falei um pouquinho. Fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas. A gente não tem só que olhar para o nosso interesse particular, é um coletivo, é o todo. E aí a gente pode até trazer para essa situação nossa aqui da pandemia, né? Não adianta um correr e tomar vacina, querer passar na frente. A gente, todo mundo fazer a nossa parte, para a gente realmente ter esse progresso coletivo, sair dessa situação. E aí fala muito interessante na pergunta 783, que fala: segue sempre a marcha progressiva e lenta ao aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, se a gente se nega a se desenvolver naquela marcha que a gente deveria ir, a gente acaba sendo sacudido para ver se a gente enxerga que o coletivo é importante, que um ajudar o outro, que o amor, né, que tanto fala, a lei do amor, se a gente consegue progredir. Então, achei esse texto bastante oportuno para esse momento que a gente está vivendo, e, né, ele fala no final: o rebanho de Deus está entre nós, porque nós aqui estamos todos eles, né, um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais velho,
mas está todo mundo, né, naquele pastoreio em que a gente está indo ao pasto, indo à nossa evolução todos juntos. Então, eu vou convidar agora a Gracinha para fazer as nossas vibrações. E em seguida, o Rones pode abrir o microfone e fazer a prece final, tá? Vamos lá, meus irmãos. Estamos ouvindo. Por esse momento tão gratificante que nos dá essa oportunidade de aqui estarmos unidos com o mesmo objetivo de ajudar e auxiliar, amparar nossos irmãos através das nossas orações, das nossas vibrações. E assim vamos vibrar com intenso amor pelo nosso planeta Terra, esse planeta lindo, maravilhoso, que Deus colocou em nossas vidas para aqui estarmos com condições de progredir, com tantas receitinhas que recebemos do Evangelho, colocar em nossas vidas para que a gente possa melhorar nosso lado espiritual. Vibremos também por todos os países, por todos os povos, para que eles sejam envolvidos em muita luz, se unir com muita fé, com muito amor e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vibremos pelos doentes, por todos aqueles doentes que se encontram em hospitais, por aqueles que estão em seus lares, por aqueles que não têm um recurso médico, que eles sejam envolvidos de luz, de amor, que nós conseguimos, Senhor, através das nossas vibrações, amenizar os sofrimentos de cada um deles. Vibremos também pelos idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos por aqueles irmãos que se encontram desempregados nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade eles possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos também, Senhor, pelos irmãos desencarnados, por todos aqueles que se encontram na espiritualidade, que sejam parados de luz e de muito amor. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor e recebam toda a nossa gratidão. Vibremos, Senhor Jesus, por todos os irmãos que nos pedem oração. Pede sempre que nós coloquemos nossas vibrações para que eles possam receber um auxílio espiritual. Que através da tua luz, do teu amor, esses irmãos possam receber esse auxílio que tanto necessitam nesse momento. Vibremos também por aqueles irmãos que se encontram numa situação difícil, como a depressão. Sabemos, Senhor, quanto é difícil eles saírem dessa situação. Mas rogamos ao Senhor, pedimos à equipe espiritual que possa trabalhar por esses irmãozinhos, para que eles saiam dessa condição difícil que se encontram. E assim, vibremos também pelo nosso lar, rogando a vós, Senhor, que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, que possamos, através da tua luz, do teu amor, dos seus ensinamentos, sermos bons cristãos, podendo auxiliar a todos aqueles que conosco convivem e aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia. Vibremos também por todos esses irmãos que fizeram parte do nosso evangelho de hoje. Grande receita, Senhor, para trabalhar dentro de nós as nossas atitudes, para que possamos ser serenos sempre nas horas inoportunas, sempre elevando o pensamento a Deus e agradecendo a eles pelas experiências da vida
que nos ensina a trabalhar para a nossa melhora. E assim, eu agradeço, Senhor, agradecemos por todos os trabalhadores dessa Casa Espírita João Batista, que nos acolhe sempre quando necessitamos, que está sempre junto de nós, nos incentivando, nos auxiliando, nos ensinando a trabalhar as nossas dificuldades. E assim agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade divina. E que a paz, o amor do nosso Mestre amado envolva todos os irmãozinhos aqui, nesse momento encarnado, como também os desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, Senhor, o nosso pensamento de agradecimento por mais esse momento de esclarecimento na luz do Evangelho, pedimos, Pai, que nos ajude na nossa jornada aqui na Terra para continuar lutando contra os nossos maus pensamentos, contra os nossos defeitos e ajudar a vencer nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, que é a grande chaga dessa humanidade, Senhor. Que nosso pensamento possa se estender nesse trabalho de ajuda e auxílio aos irmãos mais necessitados e que nos dá a oportunidade, Senhor, de sempre estarmos no caminho de luz, de esclarecimento e também de conscientização em forma de estender a mão aos nossos irmãos mais necessitados. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos ajude sempre, Senhor, na sua palavra, com a sua sabedoria, e que possamos dar ouvido aos ensinamentos e às orientações dos seus mensageiros e mentores espirituais. Que assim seja. Obrigada,